Queremos sentir, Mestre, a sua energia, trazendo a todos nós a harmonia aos nossos corpos físicos e espirituais. Para que através dessa harmonia consigamos, diante das dificuldades que a vida traz como ensinamentos, sabermos lidar com elas e crescer. Queremos pedir que envolva a todos presentes neste grupo, os ausentes, para que se sintam sempre fortalecidos. E assim, Mestre, que possamos fazer dessa noite uma noite harmoniosa. Esteja conosco, que assim seja. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje, como o Léo falou, né, nós vamos estar falando sobre tratamento de saúde. Bom, vamos hoje falar sobre alguns tratamentos espirituais que nos auxiliam, desculpem, na nossa saúde. Mas eu queria fazer um adendo que é sempre bom a gente lembrar que a espiritualidade sempre nos alerta que, mesmo estando qualquer um fazendo um tratamento espiritual, nós não devemos deixar de ter o acompanhamento da medicina terrena. Isso eles sempre frisam para nós e isso é muito importante, tá bom? Bom, gente, vamos entrar no nosso bate-papo. Foi após o aparecimento do Espiritismo que se avançou um pouco mais, digamos assim, os tratamentos espirituais. E alguns desses tratamentos, eles resultam em curas e outros não. Só que nós temos que lembrar que nós somos os responsáveis pelas nossas enfermidades e que elas são adquiridas pelos nossos pensamentos e posturas não tão boas. Ou seja, aquilo que vai contra as leis divinas. Então, nós temos que ter a consciência do poder do pensamento na nossa vida. Por quê? O pensamento é uma energia, não é? E essa energia, ela vai poder nos auxiliar a melhorar ou a prejudicar, vamos dizer assim, a nossa saúde. A gente sabe que o nosso pensamento ele pode ser construtivo ou ele pode ser positivo, não é assim? E quando nós alimentamos esses pensamentos destrutivos, vamos dizer assim, a gente pode trazer para nós as doenças, ou podemos aumentar as nossas enfermidades psíquicas que trazemos e que desenvolvemos com as nossas posturas, tá bom? Então, gente, a doença, ela pode se instalar no corpo físico devido às energias negativas que o perispírito acolhe. Mas também nós podemos provocar, não provocar, né? Nós também podemos produzir essas doenças físicas e podemos levar essas doenças também ao nosso perispírito. Mas a grande maioria delas trazemos perispiritualmente, não é assim? E elas se manifestam no nosso físico. Então, a partir do momento que eu me conscientizo que eu sou
o gerador das minhas doenças, vai caber a mim, em primeiro lugar, me amar mais. Nós ainda não nos amamos na medida certa, nós ainda não sabemos nos amar. Estamos num processo. Mas a partir do momento em que a gente começa a prestar, vamos dizer assim, mais atenção em nós, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, o que abraçamos naquilo que o externo traz para a gente, nós vamos começar a nos cuidar mais. Cuidar mais do físico, cuidar mais do mental. E toda vez que a gente faz isso, nós estamos exercitando esse amor próprio que nós devemos ter para conosco. Então, temos que ter essa consciência, que somos nós que fazemos isso conosco. Geramos todas as nossas insatisfações, todas as nossas doenças, pelo amor mal trabalhado por nós mesmos. É um fator, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala, vamos dizer assim, sobre as doenças e os tratamentos, a gente tem que lembrar que Deus não desampara nenhum de nós, né? E, por conta disso, Ele nos disponibiliza, né, os tratamentos materiais e os tratamentos espirituais também. Então, um dos vários tratamentos, né, espirituais, nós temos a prece, nós temos o passe, nós temos os tratamentos de cura, cirurgias, harmonizações, desobsessões e mais alguns que a gente muitas vezes nem conhece, né? Vamos abordar um pouco esses tratamentos que nós estamos mais acostumados a lidar com eles como trabalhadores de Jesus que somos, tá bom? Bem, gente, vamos colocar assim, são muitos os motivos que as pessoas, elas buscam o o tratamento espiritual, tá? Mas o que essas pessoas, quando buscam esse tratamento espiritual, elas precisam compreender? Elas precisam compreender que a cura é um processo. E essa cura, ela vai se dar à medida em que todos nós formos mudando os nossos pensamentos, as nossas posturas, e aí sim nós poderemos alcançar essa cura nessa vida ou em outras vidas. Porque uma coisa a gente tem que entender. Por nós sermos enfermos, todos nós já somos portadores de doenças, né? Todos nós somos enfermos. E aí, diante das nossas sucessivas vidas, nós fomos nos promovendo com as nossas atitudes essas doenças que ferem o nosso físico e ferem o nosso perispírito. E hoje nós, alguns, né, já têm essa compreensão de que eu não tenho a necessidade de abraçar energias negativas. Eu não tenho necessidade de me deixar envolver pelo externo e trazer para mim todo esse desconforto.
Saber, nós sabemos de tudo isso, mas praticar é algo que a gente ainda está, né, fazendo as duras penas. Por isso que nós ainda sofremos, por isso que nós ainda estamos vivenciando nesse planeta que a dor ela se faz presente para poder crescermos. E a dor é uma chave, né, que a gente pode tirar da fechadura se quisermos e usarmos o nosso raciocínio para isso. E a partir do momento em que a gente entende que a cura é um processo, cabe a nós, exatamente naquilo que eu falei, buscar nos amar mais, para que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente entenda que a construção para a nossa melhoria tem sempre que ser positiva. Eu preciso olhar para mim e buscar fazer isso para comigo. O outro nos auxiliará e nós os auxiliaremos nesse processo também, mas nós precisamos ter a consciência de que não basta a gente chegar em um centro espírita e simplesmente depositar na mão da espiritualidade, né, a nossa cura. E não é assim que funciona, e muitos, infelizmente, fazem isso sem ter essa consciência de que, se não mudarmos os nossos pensamentos e as nossas posturas, nós não alcançaremos a cura que precisamos ter. E aí, gente, aliado a todos esses tratamentos no qual eu me referi, existe um adentro que faz uma grande diferença, que são as palestras. Porque as palestras, elas dão um diferencial nesses tratamentos que eu citei. Porque através da palestra, ela vai estar nos auxiliando a refletir, ela vai trazer, através do seu conteúdo, uma harmonia interior, um equilíbrio que a gente precisa. Então, e aí vamos colocar, né, a nossa casa como exemplo, quando os assistidos estão ali, a primeira coisa que eles ouvem é exatamente, antes de qualquer trabalho, uma oração e a palestra que estará auxiliando o raciocínio das suas dores, dos seus problemas, para que eles, assim, diante daquilo que eles estão indo buscar, que está muito relacionado ao seu emocional, que fica muito abalado, e aí se reflete no físico, e aí, com as palestras, eles começam a ouvir algumas coisas e acham até que direcionam essas palavras até para eles. Então, a grande maioria ali, ao ouvir essas palestras, começam a fazer esse trabalho de raciocínio do que estão fazendo consigo. E passam a entender que não basta apenas buscar um tratamento espiritual. Eles também precisam, ali, diante do que é dito, trazer algumas mudanças que eles necessitam. Então, esse alerta, sempre, quando possível, é dado a esses assistidos na busca dessa mudança que eles precisam fazer para poder
alcançar uma melhoria no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Mas aqueles que não têm acesso, vamos dizer assim, né, às palestras, a gente tem que lembrar das literaturas, né? As pessoas podem buscar nos livros, né, uma literatura edificante, onde ela vai poder estar aprendendo algumas coisas. Hoje a tecnologia facilita, né, de entrar em canais para que as pessoas possam estar ouvindo mesmo as palestras, não às vezes participando, né, de uma palestra ali ao vivo, mas ouvindo na internet. Então, as pessoas elas podem, sim, buscar recursos para poderem crescer espiritualmente. Fala, Léo. Boa noite, para quem não dei boa noite. Nós temos algumas perguntas aqui sobre esse maravilhoso tema. A primeira pergunta o que se pode falar sobre os defeitos físicos? O que são? Neste caso, se o corpo é doente, o espírito deficiente, o espírito também é deficiente? Acho que eu troquei, né? Se o corpo é deficiente, o espírito também é deficiente? Bom, normalmente, as doenças perispirituais, né? As doenças estão no perispírito e elas se manifestam através do físico, não é assim? E aí, gente, muitas coisas a gente traz quando vamos entrar no processo de estarmos aqui na matéria, vamos reencarnar. E claro que durante as nossas milhares de vidas, nós nos agredimos fisicamente, muitas vezes, e isso refletiu no nosso perispírito. Então, se nós fomos criados puros, a pureza um dia nós teremos que retornar. Então, vamos dizer assim, de todas as mazelas que nós fomos fazendo conosco, nós fomos manchando esse nosso perispírito. E ali ficam registrados exatamente essas mazelas que precisam ser trabalhadas através de doenças no físico para esse perispírito ir se limpando. Então, normalmente, quando as pessoas vêm, né, com determinadas doenças, já dentro de uma programação espiritual, elas vão ter o seu físico, vamos dizer assim, já lesionado. Mas, muitas das vezes, nós, com as nossas posturas, os nossos pensamentos negativos, como eu citei, trabalhando de uma forma insistente, nós podemos macular esse nosso perispírito nessa nossa vida. E ele se transforma em doença no nosso físico. Tá bom? Deu para entender? Deu, sim, senhora. Vamos lá. As energias negativas são suficientes para matar? Olha, todos nós somos suicidas em potencial, não é assim? Toda vez que nós exacerbamos tudo que fazemos conosco em matéria de viciações, isso pode nos levar à morte, sim. E essas energias negativas, elas podem nos levar, sim, porque nós nos contaminamos de tal forma que podemos lesionar o nosso físico, causando um estrago tamanho que pode nos levar ao desencarne, sim. Mas isso a gente tem que entender que sempre será uma responsabilidade nossa. O que nós estamos alimentando com o nosso pensamento e a nossa postura. Então, tudo isso, vamos dizer assim,
muitas vezes pode diminuir o nosso tempo de vida, né? Porque se a gente tem um planejamento, entre aspas, de viver 50 anos, e eu faço tantas bobagens, me sujo tanto espiritualmente, eu posso diminuir o meu tempo de vida, sim. Vai lá. Próxima. Qual o melhor remédio para as doenças espirituais? Vigilância. Eu acho que talvez seja uma das, né? A gente vigiar os nossos pensamentos para que as nossas atitudes sejam atitudes melhores. Então, a partir do momento que a gente está atento a nós, a gente vai começar a se perceber e vai se policiar um pouco mais para trazer o que a gente necessita para a gente. É claro que nós temos que observar o outro, porque o outro também nos ensina, mas a vigilância é algo que todos nós devemos ter para andarmos mais harmonizados. Então, vamos seguir aqui a nossa listinha. Eu sou doente ou estou doente? Uma doença, ela pode passar de encarnação em encarnação? A doença ela pode passar de encarnação em encarnação, sim, né? E eu estou doente. Porque quando eu falo assim, eu sou, eu fecho, eu me fecho e não me abro para as mudanças que eu preciso fazer para deixar de estar doente. Então, eu estou doente, mas à medida em que eu vou mudando, né, a minha postura, vou mudando o meu pensamento para vibrar, vamos colocar assim, de uma forma mais positiva, eu já começo a trabalhar esse processo de doença na minha pessoa. Mas, muitas vezes, as doenças, elas requerem muito mais de uma vida para poderem ser sanadas, exatamente porque não mudamos de uma hora para outra, não deixamos de ser quem somos de uma hora para outra. Vamos lá. Temos mais 3, tá? Essa e mais 2. Como que se tratam as doenças morais? As doenças morais. Eu acho que todos nós, a partir do momento que ganhamos o raciocínio e a inteligência, elas estão aí para serem utilizadas, né? E eu preciso, através do raciocínio, compreender o que essas doenças morais trazem para o meu estado emocional, para o meu físico. Porque, normalmente, com as doenças morais vêm as dores. E as dores são exatamente um instrumento maravilhoso para estarmos trabalhando qualquer coisa na nossa vida, se quisermos trabalhar. Porque ele, se não trabalhado, de vez de dor, vai virar um sofrimento. Então, nós temos, sim, que utilizar o que temos de raciocínio para poder lidar com tudo isso. Bora lá. Podemos considerar que os espíritos que estejam nos perturbando, nos obsediando, ou alguma coisa parecida, possam se afastar ao ouvir as palestras? Sim e não, né? Como às vezes a gente brinca, sim e não. É claro que aqueles que já estão num processo já de cansados, vamos colocar assim, cansados de levar a vida que levam,
que estão assim, quase por um fiozinho, né? E começam a escutar exatamente aquelas palavras que são direcionadas aos encarnados e aos desencarnados também, podem sim mudar a sua postura e aceitar um auxílio. Claro que podem. Mas existem aqueles que vão escutar e pode ser que naquele momento não aceitem a ajuda, mas aquela sementinha daquelas palavras estão ali e uma hora, quem sabe, vai fazer efeito e ele vai estar buscando, né, novamente esse auxílio para poder seguir outro caminho. Claro. O transtorno bipolar é uma doença física ou espiritual? Eu acho que ambas. Por quê? A medicina terrena, quando ela é utilizada, vamos dizer assim, neste processo, com as medicações, isso muito auxilia aquele que tem esses transtornos, não é assim? Mas esse é um tipo de transtorno que vem do perispírito para a matéria. Então, o que ele fez com ele para estar dessa forma, eu não sei, mas, de certa forma, esse transtorno traz um desconforto muito grande a ele e às pessoas que o circundam. Mas, nesse caso, são ambos os lados que precisam ser trabalhados. Tá bom? Pode continuar, sem mais perguntas. Sem mais perguntas, tá bom. Então, gente, quando eu comecei a falar dos tratamentos, eu comecei a falar, a primeira coisa, a prece. E por que a prece? Porque todo tratamento, quando ele vai se iniciar, nós precisamos fazer uma oração exatamente para nos conectarmos com o mais alto. Porque quando a gente faz esta ligação aliado à nossa fé, isso vai facilitar, vamos colocar assim, isso vai facilitar o recebimento dos fluidos espirituais que vão ser manipulados pela espiritualidade. Então, é fundamental a gente começar qualquer tipo de tratamento com a prece. Porque ali a gente se centra, eleva o pensamento e coloca ali o nosso desejo, a nossa crença do recebimento, de querer estar sendo atendido, mesmo não sendo muitas vezes, mas a prece é de fundamental importância para que a gente possa estar fazendo, né, iniciando qualquer tratamento. Inclusive, o tratamento à distância, vamos dizer assim, né, o tratamento até que a casa faz, se procede dessa forma. O assistido, ele deita, não é assim? Se conecta em oração, nos seus pedidos, para que ali, naquele momento, o grupo espiritual que estará lá fazendo este tratamento à distância, estará presente ali, já com uma energia trabalhada por aquele assistido, porque ele se conecta, ele se abre para receber esse atendimento. Então, no atendimento espiritual, é fundamental esse tipo de procedimento para o auxiliar e auxiliar também a espiritualidade que vai estar ali presente. Mas,
Quando o atendimento, vamos dizer assim, é presencial, né? Quando os assistidos estão ali na casa, nós temos ali, naquele momento, o auxílio dos médiuns, que, na verdade, todos os médiuns que participam de qualquer tratamento, eles precisam ter a consciência do seu trabalho. Eles precisam entender que todo esse processo, vamos dizer assim, que eles estão participando juntamente com a espiritualidade, é de grande responsabilidade. Não só no seu preparo orgânico, no seu preparo mental, que ele precisa fazer, né? Porque ali também ele vai estar doando as suas energias, juntamente com o plano espiritual, para poder levar ao assistido uma melhoria. E uma coisa também muito importante que o médium ele precisa ter consciência é da sua vigilância de pensamento. Então, não é uma brincadeira quando um médium se posta à frente de um assistido para poder realizar esse trabalho, porque não é ele que vai realizar, né? Ele vai ser um intermediário, ele vai auxiliar a espiritualidade. Então, quanto mais ele estiver centrado, focado naquilo que ele estará fazendo, mais a espiritualidade gasta menos energia em seu trabalho, porque o médium vigilante é energia que se gasta, e aí ele vai facilitar esse trabalho junto ao assistido. Fala, Léo. Tenho que confessar que você realmente é uma médium porreta, porque a pergunta que eu ia fazer, você respondeu antes de eu fazer, que a pergunta é: como deve ser a postura daqueles que atuam nos tratamentos de cura espiritual? Tá vendo? Era essa a pergunta? Você respondeu, né? Se quiser complementar. E a gente tem que lembrar que a postura do médium, né, também faz uma grande diferença frente ao assistido. Porque o assistido, quando ele busca, não é assim, uma casa espírita para ser auxiliado, ele normalmente se encontra fragilizado, né, físico e emocionalmente. Então, o médium ele tem que ter uma atenção, um carinho para com aquele assistido, porque a fragilidade faz com que a pessoa se torne assim carente, vamos dizer, não é? E o médium, quando ele volta a sua atenção com carinho para aquele assistido, ele se sente mais amparado, ele se abre mais frente ao tratamento que ele vai receber. Porque também, gente, a gente precisa entender que a pessoa ela vai na busca, mas ela precisa se abrir para receber. Muitas vezes a gente nota, a primeira vez que a pessoa vai, ela fica um pouco reticente, às vezes um pouco temerosa. Existem pessoas que ficam com o olho aberto para ver o que está acontecendo, né? O médium fica ali com aquele zóio butucudo em cima dele, né? Aí ele vai, às vezes, vai lá, manda o outro fechar o olho. Não precisa disso, né? Na segunda, ele já vai fechar os olhos. Isso tudo faz parte. Então, o médium ele precisa entender o processo, não só mediúnico, mas também entender um pouco o processo que o assistido passa frente ao tratamento que ele vai estar realizando. Tá bom? Fala, Léo.
Eu estou rindo aqui, porque ele falou assim, logo que eu fui no início, eu fiquei com os olhos abertos de medo durante algumas vezes. Então, Eu ia torcer para o Flamengo. então não é Pouca exclusividade. fé, não é assim? Vamos lá. Próxima pergunta. Jesus disse que a água sem fé é água, mas com fé vira remédio. Como funciona a composição da água fluidificada e qual o efeito do passe não assistido? A água fluidificada é algo que não só a nossa casa trabalha, não é? Fluidificando a água para que ela se transforme em um remédio para que o processo do tratamento continue no lar da pessoa, né? Então, é muito mais fácil, vamos dizer assim, para a espiritualidade, ela trabalhar uma água ali naquele momento, através da energia do médium também, e ali ser colocado naquela água fluidos que irão ser de acordo com o tratamento ministrado naquele procedimento que foi feito a ela. Só que, toda vez que a pessoa vai beber essa água, ela precisa também imprimir ali a sua fé. Pedir, agradecer e tomar aquela água consciente que aquilo trará a ela um benefício que ela necessita. Então, vai se somar ali, vamos dizer assim, se potencializar. Eita, vai potenciar a água, a medicação, não é assim? Que ela vai beber. Então, a espiritualidade faz o trabalho dela e a fé dela também somam-se e aí a coisa funciona muito melhor. E aí, gente, os passes, o que acontece? O passe, vamos colocar assim, ele é... Eu até me perdi na pergunta do... Travou. Travou. Vamos esperar para ver se Fernanda volta. Oremos. Martinho, Martinho está aí do lado dela. Fernanda travou. Ela fica pelo 4G, às vezes travou o 4G dela. Bota a Fernanda na sua tela, Martinho. Que ela travou. Vamos continuar orando, gente. Pai, bota ela para fazer no seu celular. Vê se aqui agora. Dá para ouvir bem. Entrou? Desliga aí, Martinho, Giovanni. Tá dando interferência. Dando eco aí. Deve ter dois ligados aí ao mesmo tempo, o celular e o Note. Fernanda, você está no mudo. É só no mudo. Eu escutava vocês, mas eu não coisava. Bom, espera aí. Léo, fala só a pergunta do passe, que eu me perdi aqui. Eu falei da água fluidificada e o passe foi o quê? Não, e qual é o efeito do passe no tratamento? Qual o efeito do passe no tratamento? Tá. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do passe e aí a gente entende. O passe, ele é um tratamento dos mais populares, vamos dizer assim, né? Não é só dentro de uma casa, por exemplo, como a nossa, que trabalha com curas, que o passe é ministrado. O passe ele é ministrado em vários locais, em vários segmentos, não é assim? Mas uma coisa que é muito interessante é que o passe ele não foi criado
pelo Espiritismo. O passe, ele era ministrado desde da antiguidade, por Jesus, né? Então, ele não foi criado pelo Espiritismo. Então, o passe, na verdade, o que é? É uma transfusão de energias que as pessoas elas vão ter, vão se sentir, vamos colocar assim, elas vão se sentir mais revigoradas após esse passe. Por quê? As pessoas, a gente sempre brinca assim, as pessoas às vezes elas entram todas meio capenguinhas, todas meio sujinhas, e aí elas sentam ali naquela cadeira, não é? E ali é como se fosse uma transfusão, né? Como se faz uma transfusão de sangue, é uma transfusão de energias que é feito naquela pessoa. Então, literalmente assim, é uma limpeza energética que é feito naquelas pessoas e se retira todas aquelas energias não tão boas naquelas pessoas e repõe-se essas energias mais salutares nessas pessoas. E aí elas saem se sentindo mais revigoradas quando se é ministrado esses passes. Mas, gente, o passe é algo também que a gente tem que lembrar que o passe, ele falam assim, né, que as pessoas, o próprio médium, ele pode dar um passe, às vezes, sem o auxílio espiritual. Pelo seu desejo de auxílio, né, pelo seu magnetismo, ele pode fazer isso, e também juntamente com o grupo espiritual. Mas nós não temos que sair por aí distribuindo passes, né? E impondo a mão nos outros, né? Simplesmente nós temos que ter um critério, porque nós podemos até dar um passe olhando para a pessoa, né? Pedindo ao grupo espiritual. É sempre bom pedirmos auxílio quando queremos auxiliar, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Então, não precisa sair balançando mão, nada disso. Olha para a pessoa, muitas vezes aquela pessoa está lá, assim, olha para a pessoa, faz uma oração, pede ao grupo espiritual que esteja auxiliando num passe, mentalizem, né, uma energia boa naquela pessoa. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo pela pessoa sem que ela, muitas vezes, esteja percebendo isso. Então, a gente tem que ter alguns cuidados para que a gente possa também até, vamos dizer assim, se garantir, né, para que a gente fique bem, auxilie, mas também fique bem. Fala, Léo. Rapaz, você está casando. O Wi-Fi da sua a conexão pode até ter caído, mas física, né? Porque a mental tá sinistra. Vou dizer por quê? Porque você começou a falar de uma pergunta que eu queria perguntar novamente, que era assim, ó, quer dizer que antes do espiritismo nós não tínhamos tratamentos espirituais? Somente a partir do esclarecimento do espiritismo que começamos a ser curados? Quando Jesus disse, tua fé te curou, lá começamos a experienciar esse aprendizado de hoje? É claro que Deus, ele não nos deixa desprotegidos, não é? Aquilo que eu falei lá no início, o espiritismo, né, com o espiritismo, houve mais uma clareza frente a esses tratamentos espirituais. Só que tudo, né, lá atrás, existia uma espiritualidade por trás, agindo em nosso benefício. Só que com outros nomes, muitas vezes com outras posturas, mas nós sempre precisamos desse auxílio do lado espiritual para nos auxiliar na nossa recomposição física e perispirítica. Então, isso é desde lá de trás mesmo. Tá bom?
eu posso pensar de que, por exemplo, eu vou fazer um paralelo com a ciência, né? Então, tem coisas que antes nós poderíamos dizer que eram miraculosas ou sobrenaturais, que hoje a ciência explica. Vou dar o exemplo do trovão, por exemplo. Então, seria a mesma coisa em relação a estar falando da relação da gente ter o Espiritismo hoje explicar como é que funcionam os fenômenos que aconteciam naquela época, como você bem disse aí de Jesus, aquele negócio todo. Eu posso pensar dessa forma? Sim, o Espiritismo ele nos trouxe mais clareza, não é assim, frente a alguns acontecimentos que não se tinham explicações. Então, e à medida em que formos evoluindo, né, esses esclarecimentos chegarão com mais clareza para que a gente possa compreender muitas coisas que a gente ainda não compreende. Muito bem. Quando você falou de água fluidificada, veio a seguinte pergunta. Nós podemos desfluidificar essa água, né, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes ali, né? Porque a gente vai... Eu lembro uma vez que eu cheguei na fraternidade, aí falaram assim, a gente vem aqui, dá um passe, né? Você sai aqui como tomasse o banho, sai limpinho, aí passa do portão, cai na poça de lama, né? Se escorre de novo. Mas no caso da água fluidificada, ela pode sofrer alguma alteração em função, sei lá, do não acreditar ou por passar raiva, alguma coisa assim? Você conseguiu captar o... Tudo é o nosso merecimento também, não é? É claro que quando a gente toma aquela água com fé, a gente potencializa esse tratamento, não é? É a mesma coisa, muitas vezes, quando estamos fazendo um tratamento material, né? E aí a gente toma essa água fluidificada com este medicamento que o médico passou, muitas vezes eles nos dizem que a gente potencializa essas medicações, né, para que a gente tenha uma melhoria mais rápida. Tá? Então, a gente pode, talvez, diminuir assim, a eficácia, mas eu acho que alguma coisa ainda aproveita, né? Porque todos nós somos filhos de Deus e que erramos, acertamos, e aí não vamos nos desmerecer nem desmerecer aquilo que foi feito com tanto amor para que a gente possa estar sendo beneficiado. Temos uma pergunta. Por que nós dormimos na assistência? Acho que quando a gente está falando da fraternidade, está sentado lá, né, e dá aquela dormidinha, né? Também uma transfusão de energia, às vezes não conseguimos ficar acordados. Eu acho que no meu caso, assim, eu vou para além, né? Gente, são muitas coisas, né, que podem ser por conta disso, né? Muitas vezes é o próprio cansaço físico da pessoa, que ela chega ali muito cansada, e de um dia atribulado. E aí, normalmente, os dias atribulados, a gente tem um desgaste, né, energético. E aí, quando a gente chega no salão, onde existe aquela harmonia espiritual, a gente se deixa envolver, né, por aqueles fluidos, e ali vai dando aquele soninho, muitas vezes reconfortante, revigorante, e aí a gente tem horas depois acorda e fica bem. Então, a gente também precisa estar atento, porque o cansaço, ele às vezes se faz presente, mas a gente pode levantar, pode lavar o rosto, ficar um pouco em pé, para poder absorver exatamente aquilo que a palestra está sendo dada. Então, a gente tem que prestar atenção para não se deixar levar, porque qual foi o meu propósito? Não foi ir para assistir, então eu preciso me esforçar para poder estar com os olhinhos abertos. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu acabei. O Anderson quer falar. Anderson. Obrigado.
É que o Léo começou a falar sobre a questão da ciência e hoje eu estava lendo uma reportagem bem interessante de como os cientistas estão investigando a cura pela espiritualidade, né? Uma matéria que está na BBC e uma das coisas que me chamou bastante atenção, né, que ele pegou algumas situações, por exemplo, perdão e gratidão no controle da pressão arterial, né? E aí ele ressalta na matéria que a pessoa quem tem menos disposição para perdão, né, ela está muito mais disponível para enfrentar as enfermidades coronárias, né? E aí na matéria eu lembro que ele falava assim que era possível vocês prevenirem doenças tratando a espiritualidade, né? E aí você trabalhar sentimentos como solidariedade, compaixão, humildade, né, otimismo, confiança, né? E teve uma parte também dessa matéria que falava que quando o paciente, às vezes ele sai da UTI, ele está em colapso físico com o corpo dele e muitas vezes ele precisa trabalhar a espiritualidade. Então, eu queria acrescentar essa contribuição ao tema, né? Porque eu acho que a própria ciência já está chegando naquele ponto em que a própria espiritualidade vai auxiliar na cura, né? No tratamento das pessoas e até na prevenção de doenças também. Obrigado. Sim, porque é claro que quando a gente lida com as energias positivas, nós vamos estar trazendo para nós somente benefícios, né? E quando a gente alimenta sentimentos de raiva, né, de egoísmo, orgulho, são energias deletérias essas. E essas energias, quando alimentadas, fica ali, né, igual a uma fogueira, que a gente fica só botando, né, o carvão, a lenha, alimentando esse fogo. O que vai acontecer? Exatamente vai estar o nosso perispírito sobrecarregado e ele precisa descarregar. E ele vai descarregar aonde? No físico. E aí cada um, né? E aí eles falam que certos sentimentos vão para determinados tipos de órgãos, causam determinadas doenças, e quando a gente, né, passa exatamente a vivenciar esses sentimentos melhores, gratidão, né, compaixão, tudo isso você vai trabalhando, são curativos que a gente vai sanando essas doenças que a gente vai provocando na gente. Mas valeu, Anderson. Fala, Léo. Aqui surgiu também uma outra dúvida muito importante sobre a água fluidificada. Você poderia falar para a gente um pouco sobre as alterações no sabor da água? Porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de tomar água assim, mais docinha, né, em um tratamento meu, de outras vezes, né, quando terminar, chegar em casa, abrir água e a água está, tipo assim, tomar Buscopan. Então, você pode falar assim, né, por que há essas alterações aí na química, no gosto da água, né, em relação aos tratamentos? Eu estou falando do caso da fraternidade e da minha experiência pessoal. Muitas vezes, eu não vou nem colocar assim você, mas assim, vou pegar o exemplo que você colocou. Muitas vezes, para muitos assistidos, é tipo aquilo São Tomé, né? Tem que ver para crer, e ali, no caso, tem que tomar, né? E sentir, né? Aquilo ali, né? Às vezes precisa ter uma alteração para que ele possa exatamente perceber que ele está vivenciando, né, um tratamento, que ali aquela água vindo com gosto diferente é realmente um remédio ali para ele. Então, existem situações e situações. Então, essa é uma situação, né? E muitas vezes porque é necessário. Às vezes, vamos dizendo assim, potencializar uma determinada medicação que pode dar uma alteração nas moléculas da água e aí acabando o seu gosto sendo alterado, porque foi mexido ali na molécula da água e por isso foi alterado o seu paladar. Tá bom? O seu gosto, quer dizer. Aí teve um comentário a respeito quando eu fiz a pergunta do sono, que falou assim, ó: às vezes acontece no dia de estudo, depois de um tempo lá, vem um sono terrível. Aí, no final da palestra, o sono vai embora. Levanta
lava o rosto, né? E aí, no final, tudo dá certo. Não é assim? Tá certo. É isso aí. Outra pergunta é: quando Jesus disse, tudo que eu faço, vós também o fará. Vós sois deuses. Neste caso, temos o poder de nos curar e não tínhamos tantas informações. É claro que isso é um processo, né? Como eu falei lá no início, a cura é um processo, né? Se nós já nos consideramos enfermos, né? Se nós estamos enfermos, é claro que, dentro da nossa compreensão, à medida que fomos evoluindo moralmente, nós vamos percebendo que as nossas doenças vão sendo minimizadas. Então, as doenças, elas estão intimamente ligadas com a nossa questão moral. Então, à medida que evoluirmos, essas doenças serão dispersas, mas dispersas no nosso corpo físico e espiritual. Porque quando a gente compreender que, como o Anderson trouxe, vivenciarmos dentro de sentimentos melhores, não iremos trazer danos ao nosso físico. Tá bom? Léo? No momento, sem mais perguntas. Tá bom. Então, gente, quando a gente estava falando dos passos, a gente tem que lembrar que, antes de qualquer tratamento de cura, cirurgia, desobsessão, os passes, eles são ministrados antes de ser feito exatamente qualquer tratamento que for proposto ali a ser feito. Por quê? Os passes, quando a gente ministra esses passes antes desses tratamentos, essas energias, elas já vão sendo trabalhadas para poder aquele corpo estar mais receptivo a energias mais específicas que um outro tratamento vai ser realizado ali. Então, por exemplo, os tratamentos e as cirurgias espirituais, esses procedimentos, esses tratamentos, eles são mais específicos do que um simples passe, né? No caso, vamos dizer assim, da cirurgia, ela é uma coisa mais complexa, tá? Então, vamos pensar assim, os tratamentos de cura são como feridas. Um exemplo assim, né, que a gente tenta, são como feridas, né? E essas feridas vão sendo ministrados curativos. Esses curativos, eles podem, dependendo de como vamos agir no nosso pensamento, na nossa postura, né? Esses curativos dessa ferida, né? Essa ferida, ela vai podendo melhorar ou não. Por quê? A pessoa está ali, ela recebe o tratamento, e aí é ministrado a água para ela poder dar um complemento, não é, a esse tratamento, e ali está aquele tratamento de cura, ele está sendo trabalhado. É um curativo, porque às vezes vem um tratamento, vem uma polarização, uma harmonização, então ele está sendo com um curativo sendo trabalhado. Quando a pessoa, ela ali, escutando a palestra, percebendo as palavras, as mudanças que ela precisa fazer, ela vai percebendo a sua melhora. E aí, ela faz o seu tratamento e retorna sempre para dizer como é que ela está.
E aí, muitas vezes, a gente vê aquelas pessoas dizendo que estão bem, não é? Que se sentem muito mais fortalecidas, e a espiritualidade vai estar dando uma alta para essas pessoas ou dando uma continuidade nesse tratamento. Então, aquelas pessoas que elas absorveram as palavras da palestra, tentam trabalhar esses seus pensamentos, essas suas posturas, elas têm vamos dizer assim, uma cura mais rápida ali das suas mazelas. Mas, quantas vezes a gente vê que a pessoa vai, daqui a uns 3 meses volta, por quê? Já destrambelhou tudo, foi o tratamento todo de água abaixo, porque ela voltou, de repente, a ter aquelas posturas, aqueles pensamentos, e que começaram a trazer os malefícios para ela. Então, a cura é algo que ela precisa exatamente ser, né, trabalhada por todos nós. E aí, gente, as cirurgias já são trabalhadas, vamos dizer assim, em áreas mais debilitadas. Tá? E, normalmente, as cirurgias espirituais, elas são feitas com especialistas. Normalmente, vem um grupo espiritual especialista naquela área onde vai ser trabalhado. É algo mais delicado, não é? Que vai ser ministrado. E aí não importa se tratamento ou cirurgia, o procedimento é o mesmo, gente. Precisamos estar atentos exatamente aos pensamentos e posturas para mantermos o que recebemos. Se não mantivermos com pensamentos e posturas mais positivas, todo esse processo ele pode retroagir. Então, isso vai depender muito de cada um, como vai reagir frente à sua vida. E os trabalhos de harmonização, eles são exatamente trabalhados no centro de força ou nos chakras, né? E, gente, os chakras, eles estão no nosso perispírito. E eles fornecem uma energia mais sutil para o corpo físico através dos plexos. E quando nós estamos, né, com os nossos chakras, alguns falam desalinhados, né, desorientados, mas, enfim, quando esses chakras eles não estão funcionando de uma forma coerente, eles podem trazer para o corpo físico, talvez, algumas doenças físicas e emocionais. Então, quantas vezes as pessoas, quando elas se encontram ansiosas, depressivas, existe algum ponto, né, no físico dela que a gente fica, sempre grita, né? Às vezes é o estômago, às vezes é o intestino. Então, a harmonia ela precisa ser vivenciada por nós. A partir do momento que a gente se percebe agitada demais, né, ansiosa demais, nós precisamos nos voltar para nós mesmos e tentar trazer um equilíbrio através da oração, através exatamente de uma busca de um tratamento espiritual, mudar as nossas posturas, os nossos pensamentos, entender o que está fazendo, né, com que eu fique dessa forma e buscar solucionar os problemas da melhor maneira possível para trazer essa harmonia. Porque quando a gente fica desarmonizado,
exatamente o corpo físico é que grita logo e dá o sinal. Quando ele dá o sinal, dói aqui, dói ali, o que eu estou fazendo comigo? E isso a gente tem que prestar muita atenção. O que estamos fazendo conosco? Então, hoje a gente vê muito essa desarmonia emocional que traz tanto desequilíbrio às pessoas. Fala, Léo. Você falou de cirurgia espiritual, e surgiu a seguinte pergunta: a cirurgia é no perispírito ou é no corpo físico? Ela pode ser feita em ambos. Ela pode ser feita em ambos. E aí, porque muitas vezes a gente, como eu disse lá atrás, às vezes a doença ela aparece no corpo físico e depois ela pode ser levada ou não ao perispírito. Então, muitas vezes, ela, ainda por não atingir o perispírito, pode ser realizada no corpo físico também. Fala, Léo. Não, era só essa pergunta. Ah, era a mãozinha. Bom. E aí, gente, também temos um outro tratamento que é a desobsessão, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar que é o espírito que fica nos obsidiando. Nós temos a capacidade de nos obsedar, temos a capacidade de dar o aval aos irmãos espirituais a estarem conosco, né? Alimentando as nossas dores, os nossos vícios, mas somos sempre nós os responsáveis. E muitas vezes, quando nós estamos, damos essas brechas espirituais e alimentamos essas energias, esses irmãos espirituais, eles não também, assim como nós, precisam de auxílio, não é? E aí, às vezes, já começa um comprometimento perispiritual e físico com essas energias somatizadas às nossas. E num processo, num tratamento desse, onde esses irmãos são acolhidos, onde há um atendimento, onde eles passam, né, a perceber que precisam seguir o seu caminho, né, e cada caso é um caso, e eles se desvinculam, e nós também, elevando a nossa energia, né, a gente consegue se distanciar desses irmãos, mas nós precisamos manter a nossa energia mais elevada para que não haja essa proximidade novamente. E aí fazemos o trabalho, né, desse afastamento, dessa recomposição dessa nossa energia através dos tratamentos, né, de saúde, de harmonização. Então, é um trabalho também que é feito, né, que auxilia nesse processo de cura espiritual. Fala, Léo. Estou até com medo essa noite. Não. Porque a pergunta é, vamos dizer que eu esteja obsediado. No tratamento espiritual, esses obsessores também são tratados? Então, você acabou de... Sim, se desejarem, são, né? Porque esses irmãos, eles estão ali naquela condição por N motivos, mas são irmãos que, assim como nós, eles precisam de receber uma orientação, receber um acolhimento, e às vezes o que falta neles é isso, é um acolhimento, um abraço que eles precisam para poder sair, né, dessa vida que eles levam. Isso aí, tanto eles quanto nós, né? Então, gente, a gente precisa entender que todos esses tratamentos espirituais, eles sempre vão nos auxiliar.
mas, em contrapartida, nós temos que fazer a nossa parte, principalmente estando vigilantes no nosso pensamento, porque aí vamos estar atentos às energias que estamos abraçando, às energias que estamos emanando, né, ao outro, ao mundo. Então, o Pai vai estar sempre nos amparando, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E aí, para que a gente possa compreender, a gente precisa entender que a doença ainda é o remédio que vai nos curar. Se a gente entender isso, que a doença é o remédio que vai nos curar, nós vamos dar mais atenção a o que está provocando essas doenças em nós. E nenhum de nós gosta de sofrer, não é assim? Mas ainda temos que vivenciar essa necessidade na nossa vida por estarmos ainda em processo evolutivo e resgatando as coisas que fizemos na nossa vida. Mas temos Jesus como exemplo de como nos pautar para nos fortalecer e fortalecer aquele que caminha conosco. Então, que a gente possa nos compreender, né, que estamos enfermos, mas está na nossa mão abrandarmos toda essa enfermidade que portamos. Tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Tá certo? Então, gente, posso encerrar? Então, tá bom. Eu agradeço a vocês, agradeço as perguntas e que todos nós possamos ter uma noite edificante, que possamos raciocinar aquilo que queremos para nós e valorizar as coisas boas. Que possamos estar atentos aos pensamentos não construtivos que nos visitam, ou aqueles mesmo que portamos, que alimentamos. Porque o Mestre Jesus trouxe os seus ensinamentos de como devemos seguir o nosso caminhar. E assim, Jesus, auxilie-nos a fortalecer a nossa fé, a acreditar que somos capazes e assim, a cada dia, curarmos as nossas chagas. Esteja conosco, que assim seja.